Só um pouquinho. Bom, boa tarde a todos. Acho que podemos dar início a esse Table Topic número 3. Né? Vocês me escutam bem? Estão me ouvindo bem, né? Deixa eu só... Bom, esse Table Topic ele foi organizado, pensado, né? E a ideia, né, do Table Topic é realmente colocarmos um tema assim, bem pontual e depois abrirmos abrirmos a discussão, né, e será possível, então, aqueles que estão participando aqui se inscreveram e aqui estão participando, poderão depois fazer comentários ou perguntas. Né? Como foi pedido, a gente solicita que realmente os microfones sejam desativados, né? E, enfim, a imagem, se quiserem deixar, não há nenhum problema. Então, veja, o nosso Table Topic tem o seguinte objetivo, discutir o que significa a expressão proteção especial que está no artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial e que trata da proteção às marcas de alto renome. O que nós vamos tentar aqui debater e chegar a alguma conclusão é o que significa essa expressão, proteção especial. E por quê? Por que levantamos essa questão e esse tema? Porque nós temos visto, tanto em algumas decisões judiciais, como também em algumas decisões do próprio NPI, ou manifestações, às vezes, do NPI em processos judiciais, com uma determinada interpretação. E, para isso, a gente convidou a doutora Silvia Rodrigues, que eu já vou apresentar, para nos apresentar como que o NPI interpreta a proteção especial. E, de outro lado, nós temos uma doutrina bastante pacificada. E temos diversas decisões dos tribunais dando uma interpretação a essa expressão proteção especial de forma um pouco diferente do que, às vezes, vem sendo dado pelo NPI, né? E por algumas decisões judiciais também. Então, o nosso objetivo e o ponto central aqui, é nós definirmos, tentarmos, né, chegarmos a uma interpretação, ou debatermos o que significa a proteção especial. Só para começar, quer dizer, o que nós temos? Nós temos, por exemplo, uma decisão do STJ, que diz que, quando se trata de marcas de alto renome, vamos dizer, é despiciando, quer dizer, é desnecessário se aferir a possibilidade de confusão ou associação. Quer dizer, um pouco essa decisão que é da ministra Nancy Andrighi, ela diz que já há uma presunção de confusão ou associação quando estamos tratando de conflitos com marcas de alto renome. De outro lado, há algumas decisões ou interpretações de que o alto renome, essa proteção, seria exclusivamente a questão da exceção ao princípio da especialidade, que seria somente a questão da proteção em todas as classes. Então, estes são os pontos que a gente vai trazer hoje aqui e abrir ao debate, né? E aí eu vou começar, então, trazendo a nossa primeira palestrante,
que é a doutora Silvia Rodrigues, né, que é examinadora e participa da diretoria de marcas do NPI, que é graduada em Desenho Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestra em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente cursa o doutorado na Academia do NPI, trabalha na diretoria de marcas do NPI desde 2001 e, além do exame de marcas, ela já ocupou cargos de chefe de divisão, chefe do setor de estudos especiais e coordenadora geral e substituta do diretor de marcas. Foi membro já de várias comissões dentro do INPI, de procedimentos do Protocolo de Madrid, e atualmente é membro da Comissão de Alto Renome, do Comitê de Exame de Oposições e do Grupo de Trabalho do Protocolo de Madrid. Então, doutora Silvia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e passamos imediatamente a palavra para você. Boa tarde. Primeiramente, agradeço o convite da BPI para estar aqui com vocês. É sempre uma honra e um privilégio, né? Gosto muito de conversar com vocês, porque é aquele momento em que quando a gente tem um retorno, a gente vê o que realmente está acontecendo no mundo real, né? Não só o que a gente vê lá no escritório. Então, eu tenho aqui a função de apresentar qual é o approach do NPI a respeito desse assunto. Apesar de que imagino que a maioria das pessoas já sabe qual é, né? Mas vou ser mais detalhada, né? A gente, para quem já trabalha há algum tempo com PI, né, sabe que esse assunto não é exatamente assim novo, né? Na época do Código da Propriedade Industrial já existia a figura da marca aleatória, que tinha lá a forma dela de ser examinada. Eu cheguei a ver algumas delas, né? Quando eu entrei, ela, apesar da lei, ainda tinha algumas que ainda estavam em vigor, e eu vi elas sendo extintas, digamos assim, né? Que era um processo que se colocava junto com o processo administrativo original. Com a lei de 1996, foi criada essa figura da marca de alto renome, juntamente com a marca notoriamente conhecida, que veio com essa forma de escrever, né, da proteção especial. No INPI, sempre, nunca houve a menor dúvida de que a proteção especial ela é simplesmente isso, não estar sob o princípio da especialidade, ou seja, a proteção especial essa proteção que se tem em todas as classes, né? Então, essa é o entendimento do NPI. Também quem se interessava sobre o assunto viu que demorou bastante para o NPI começar a examinar as marcas de alto renome, porque simplesmente não havia nenhum tipo de procedimento. Então, a lei foi aprovada em 96 e a gente ficou recebendo oposições e nulidades com base no artigo 125, que a gente só começou a poder examinar a partir de 2004, 2005. Na verdade, 2005, quando houve as resoluções, as duas, de 2004 e 2005, que passaram a disciplinar de como seria feito esse exame. A verdade é que demorou muito para se começar a fazer qualquer coisa, houve um backlog de alto renome, de umas 3.000 oposições e nulidades, aguardando algum tipo de exame, e foi sendo feito, mas o backlog não diminuía, tal como o backlog dos exames normais, até que o NPI passou a ouvir as reclamações e as sugestões dos advogados, dos procuradores, dos usuários, né, de que aquela forma determinada pelas resoluções de 2004 e 2005 não seria a melhor, né? E o resultado disso foi que houve uma nova resolução, que foi publicada em 2013, entrando em vigor em 2014, que mudou um pouco, né? Um pouco não, bastante, né? De ser um procedimento autônomo, mas de estar ligado efetivamente a um sinal específico, de ter uma duração maior, de 10 anos, e de a marca não apenas ter que ser conhecida e ter uma reputação, mas também ter um certo nível de exclusividade e distintividade, que eu sei, não vamos entrar nesse ponto, porque esse é um ponto bastante polêmico da resolução, e passa muito dos 20 minutos que eu teria que falar,
né? Eu vi essa resolução sendo feita, ela tinha várias outras coisas que foram excluídas depois, ela passou por consulta na procuradoria, junto com os procuradores, e está sendo examinada. Praticamente não temos backlog nenhum, é muito pouco o que temos, né? A partir que finalmente começou a ser examinado. Então, qual é a orientação que se dá aos examinadores? Porque, nós temos uma comissão que tem 6 pessoas, que ela apenas examina os requerimentos do reconhecimento do alto renome, fornece subsídios para a segunda instância, quando passa para lá, né? Quando existe algum tipo de recurso, né? Porque ela é tratada como uma petição, né? Ela é uma petição, e é tratada como uma petição, então ela pode ser deferida, indeferida, sobrestada, sofrer exigências, né? E o que certamente facilitou bastante a nossa vida. Como vocês viram, já tem mais de 70 marcas, acho que até mais do que isso, que já são reconhecidas, todas com duração de 10 anos, mas os examinadores normais, eles, no seu exame diário, eles veem essas marcas aparecendo nas buscas deles, porque o nosso sistema ele apresenta a marca de alto renome em absolutamente todas as classes. Não importa em que situação ela esteja, se ela já foi reconhecida, se ela foi negada, se ela está sofrendo alguma exigência, ela está lá. De forma que isso é uma coisa que muitos usuários ficam preocupados, minha marca ainda não foi reconhecida, vão conseguir marcas parecidas com a minha. Não é assim. Se você fez um requerimento do alto renome, ele está lá por o examinador normal ver, né? O examinador que não é da comissão, ele vê aquele processo na busca dele. E ele colide ou não. Se o requerimento está em vigor e ele considerar que o sinal é colidente, exatamente a mesma forma como ele examina o inciso 19, ele vai indeferir ou vai sobrestar por aquele requerimento. Então, o que acontece é que a análise da colidência, que é o que mais interessa para vocês, que é realmente assim, qual é o escopo de aplicação do artigo 125, para a gente é a mesma que se usa no inciso 19 do artigo 124. É a colidência entre os sinais, porque a gente considera que, como a marca ela é de alto renome, é como se ela estivesse depositada nas 45 classes. Mas a gente não dá automaticamente um escopo mais amplo de proteção. E aí vale aquele entendimento sobre a distintividade dos sinais. E é nessa seara que a gente entra. Se você tem uma marca, seja de alto renome ou não, que ela é sugestiva, que ela é formada por termos desgastados, então o escopo de proteção, a área que ela tem de proteção em volta dela é automaticamente menor. Se você tem uma marca que é muito distintiva, seja por ser uma expressão super fantasiosa, ou até seja arbitrária, mas não tão comum assim, ela vai automaticamente ter um espaço maior de proteção em volta dela. Então, a gente utiliza a mesma coisa para o alto renome. E isso, às vezes, causa certos ruídos, porque, por exemplo, quando você tem uma marca muito distintiva, isso não é grande problema, ela é muito distintiva. Então, ela vai ter bastante proteção. Mas o maior problema é quando a marca é sugestiva, evocativa, ou é um termo que é razoavelmente desgastado, ou tem suas características próprias que fazem com que ela pode estar presente em outras expressões. Nesse caso, o que acontece é que o INPI, a gente tem que seguir a letra da lei, né? E também o que está disponível para a gente nos processos eletrônicos e no banco de dados. Então, uma coisa é você ver a marca de alto renome ali, e você vê um pedido em que é semelhante, mas que você fazendo a comparação da marca de alto renome e do pedido conforme foi solicitado, como ele está ali para ser registrado, você não colide. Então, você não vai colidir. Aí entra a questão do uso, porque isso é muito comum, a gente cansou de ver, que uma coisa é eles pedirem a marca nominativa. Ali, as letras sem nenhum tipo de ornamento ou diferenciação entre elas,
E a gente considera que aquela expressão é diferente da outra. Mas na hora em que ela é utilizada, coloca-se uma ilustração, ou cores, ou pesos diferentes nas letras e nas palavras, que fazem com que essa palavra se aproxime demasiadamente da marca de alto renome. Nós, no NPI, não temos como fazer esse tipo de avaliação. Mesmo que a gente vá lá e olhe no Google, né, se aquela marca já tiver sido utilizada, a gente não pode utilizar esse tipo de conhecimento no nosso exame, né? No exame que eu estou falando normal. Então, a questão do uso e do registro é muito sensível nas questões dos conflitos judiciais, porque, nesse caso, não adianta vir reclamar com o NPI, porque a gente não tem como falar nada administrativamente. Agora, caso haja uma ação judicial em que venham provas de fato de como é realmente utilizado aquilo no mercado, o juiz vai perguntar ao INPI a nossa opinião sobre isso. E provavelmente a opinião vai ser algo do tipo assim, conforme está no banco de dados, nós consideramos não colidente. Mas conforme as provas apresentadas que mostram como o sinal é efetivamente usado no mercado, a gente considera que existe a possibilidade de confusão, associação indevida. Né? Isso é o que o INPI vai fazer. Aí, o que o juiz vai fazer com essa informação é outra coisa. Ele pode mandar considerar aquela marca nula, né? Ou ele pode simplesmente obrigar a empresa, eu nunca vi isso, tá? Eu só estou dando uma sugestão, a que aquela marca seja utilizada de uma outra maneira qualquer que se afaste da marca de alto renome. Né? Então, isso é perfeitamente possível. Outra coisa que eu tenho que falar é que, da mesma forma como vários procuradores consideram que uma marca de alto renome tem que ter automaticamente um espaço maior de proteção no entorno dela, é comum que esse efeito psicológico também se aplique aos examinadores. Afinal de contas, a marca é de alto renome. Então, o examinador, ao ver uma marca semelhante e ver a marca de nome, ele pode ser influenciado, não estou dizendo que está sendo, mas ele pode ser influenciado a automaticamente dar esse espaço maior, porque a marca é de alto renome. Eu já vi vários casos assim, que assim, eu não indeferiria, mas a pessoa indeferiu, porque para ela colidiu, né? Existe essa autonomia entre os examinadores, né? Porque você tem aquela área cinzenta em cima do muro, pode deferir ou pode indeferir, você tem como fundamentar os dois, né? E isso é inescapável, né? No exame de marcas, né? Existe uma questão muito subjetiva. Então, eu acho que, basicamente, eu acho que eu deixei claro qual é a posição do NPI a esse respeito. A gente tem tentado deixar esse entendimento cada vez mais e mais e mais uniforme dentro dos examinadores, fazendo treinamento, tendo tudo escrito nos procedimentos, que é o que o NPI tem feito em todas as áreas agora dentro de marcas, e deixar o exame o mais uniforme possível. Né? Eventualmente, perguntam para a comissão de alto renome o que a gente entende, mas a gente não é nossa função analisar a colidência. Né? A gente examina só os critérios e os quesitos do reconhecimento de alto renome. Né? Mas, assim, eu acho que eu fui rápida, né? Consegui cobrir o principal, porque eu acho que o mais importante vai ser o que vocês têm a conversar, falar, perguntar para a gente. E, além disso, abro espaço aqui para Maite Moro, que é uma pessoa fantástica, adoro os livros dela, né? Tudo sobre distintividade, né? Já li também, então acho que eu posso terminar minha parte agora. E a gente conversa mais depois, tá bom? Muito obrigada, sim? Silvia, muito obrigado. Exatamente isso que a gente esperava, um pouco entender como que o NPI estava aplicando, né, essa questão. E agora, então, eu vou passar imediatamente a palavra para a doutora Maite, que, enfim, ela não precisava nem de apresentações, mas eu farei uma rápida apresentação da doutora Maite Cecília Fabri-Moura, né, que é nossa colega, enfim, há muitos anos, já participa da BPI, ajudou muito a BPI durante vários tempos, foi diretora relatora, como está aqui, né?
A doutora Maitê é advogada formada pela Universidade Federal do Paraná e mestre e doutora em Direito de Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? Enfim, a doutora Maitê vai me permitir, eu vou tentar resumir aqui o currículo dela. Hoje é advogada, consultora, né, elaborando pareceres na área de propriedade intelectual há mais de 20 anos, e é professora concursada de Direito Empresarial do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da PUC. É professora do mestrado e doutorado em Direito da FADISP, Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo. Tem atuado muito como perita judicial, no caso do direito intelectual, e como assistente técnica também, né? E enfim, foi coordenadora de vários cursos, inclusive cursos do Centro de Extensão Universitária, o CEL, e foi membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB. Enfim, resumindo, mas realmente o que vale também destacar é o livro Direito de Marcas, escrita pela doutora Maitê, e abordagens sobre as marcas notórias na Lei de Propriedade Industrial e nos acordos internacionais, que esse livro, enfim, para aqueles que militam na área e realmente querem entender a questão do Instituto da Notoriedade, né? É um livro indispensável à leitura. E aqui eu faço só uma nota, né? Porque pesquisando jurisprudência sobre alto renome, até para esse nosso painel, que até passei para a doutora Silvia e para a doutora Maitê, onde eu garimpei assim, algumas decisões mais recentes e, enfim, em todas as decisões, doutora Maitê, nós encontramos o tribunal fazendo referência ao seu livro Direito de Marcas, Abordagem das Marcas Notórias. Então, realmente, o teu livro tem sido uma referência, inclusive, para os tribunais, os juízes. E, então, passo imediatamente a palavra à doutora Maitê para, então, tratar desse ponto que temos a discutir. Obrigado. Bom, eu que agradeço, doutor Ritch, antes de mais nada, o convite, as palavras carinhosas aqui, porque também devo a nossa amizade, eu acho, porque é até um pouco excessiva. Obrigada também à doutora Silvia, obrigada à BPI, é um prazer estar de volta aqui na BPI, esse congresso que é, sem dúvida, o maior da América do Sul, né? Pelo menos da América Latina, e que realmente é super importante para a gente poder justamente ter um lugar aqui para discussão, né? E que cada vez se renova mais esse congresso. Eu, quando fui diretora relatora, a gente trouxe as questões das comissões de estudos, né? E agora os table topics, que, na verdade, trazem os temas bem centrados, com reflexões complexas, assim, e o que eu imaginei aqui para a gente trazer, né, já que ia ter a doutora Silvia, que eu acho que esse era o ponto central, né, trazer como que o INPI entende que às vezes a gente não consegue, a partir de algumas decisões, entender todo o mecanismo pensante, trazer a pessoa da doutora Silvia era uma coisa importante. Então eu pensei, né, como ela já tinha também falado mais ou menos do que ia falar, trazer umas reflexões para a gente refletir conjuntamente aqui e discutir, né, acerca desse tema, que é um tema complexo, né, não é um tema que a gente vai resolver aqui em 1h30, eu tenho certeza disso, e, lamentavelmente eu tenho certeza disso, que é um tema bastante complexo, é um tema que se resolve, como muito da propriedade intelectual, caso a caso, né, eu acredito nestas circunstâncias, até porque eu vejo as marcas como entes quase como pessoas, né, que vão criando, vão sendo usadas e vão sendo, digamos assim, utilizadas pelas pessoas e geridas, né? E elas vão tomando corpo, né? Tomando uma personalidade, diria assim, e essas marcas vão, cada uma do seu jeito. Então, como elas vão adquirindo conhecimento, né? E são
vários os fatores que podem chegar lá, e isso vai influenciar necessariamente nesse âmbito de proteção que ela vai ter, né? Já entrando um pouquinho, até para não me estender demais, nós temos pouco tempo aqui para discutir e temos várias pessoas super também competentes aqui nesse painel, que eu acho que vale a pena a gente deixar espaço, né, para a gente conversar aqui. Lembrar, na verdade, que o autorrenome, como a doutora Silvia mesmo lembrou, ele já tinha, né, uma proteção semelhante na lei anterior, na 5772, no artigo 67, era denominado marca notória, passou a ser denominado de autorrenome, né? Eu gosto de chamar notórias todas as marcas que têm notoriedade, ou seja, que têm conhecimento, né? Mas isso é uma questão acadêmica, não é uma questão da lei. A lei trata de autorrenome como essa marca que extrapola, né, como a doutora Silvia mesmo falou, o princípio da especialidade, porque ela justamente, né, por essa força, por esse conhecimento, ela não só passou a identificar naquele ramo de atividade, mas ia além, né? Claro que tem outros fatores, né, mas vamos parar para pensar aqui no artigo 125. Eu acho que o artigo 125, mesmo nas suas discussões, acabou... eu gosto do 67, por isso que eu até mencionei aqui a marca notória anterior. Eu gosto do artigo 67, até porque ele é mais claro em relação, eu acho que ao âmbito de proteção que deve ter o autorrenome. No caso do artigo 125, né, se a gente voltar para a leitura do artigo, ele fala: a marca registrada no Brasil, considerada de alto renome, será assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade. Ela vem com esse peso da proteção em todos os ramos de atividade, né? E daí eu fiquei muito feliz, confesso, de ouvir a doutora Silvia falar que na colidência eles têm uma análise um pouquinho diferenciada, porque algumas situações verificam a confusão, ou a associação, ou mesmo a lembrança da marca, porque às vezes a lembrança da marca já pode causar algum prejuízo àquela marca de alto renome, ou seja, nós não temos, né, nessa colidência também aquela questão de a gente tem a proteção em todos os ramos, mas, obviamente, quando a gente vai avaliar a situação, pode acontecer, às vezes, de duas marcas, né? Vamos imaginar numa situação concreta. Eu vou tentar não falar marcas, né? A gente até combinou aqui, né, Rit, para não tentar trazer casos concretos falando marcas especificamente, para não tentar trazer na teoria a questão, né? Mas, por exemplo, às vezes existem expressões que são ocupadas como marca em classes diferentes e, de repente, por uma série de fatores, essas marcas ganham conhecimento, ganham notoriedade em cada um dos seus ramos. Ou seja, elas passam a ser bem conhecidas e ultrapassam, inclusive, os limites do seu próprio ramo de proteção, e sejam iguais, vamos entender como expressões iguais, né, em ramos diferentes, mas que vão ganhando no mesmo momento, esse conhecimento. Ou seja, e existem casos desse, né? Eu vou tentar não citar, mas eu em sala de aula, volta e meia, cito casos que você tem duas marcas diferentes que são muito conhecidas, né? Duas marcas iguais que são muito conhecidas em ramos de atividades diferentes e que, às vezes, o INPI, obviamente, a doutora Silva pode falar também, se defronta com uma situação em que, para qual que eu vou dar o autorrenome? Não vou poder dar autorrenome porque a proteção tem que ser em todos os ramos de atividade? E esta outra vai ficar como? Se aquela primeira pediu, né, vai ser o first come, first served? Quem primeiro pediu o autorrenome vai conseguir e a outra não vai conseguir? Né? Eu estou trazendo aqui para a gente refletir a respeito de situações que podem acontecer nessa situação de nós temos que ter proteção em todos os ramos de atividade. E que trazem, na verdade, quando eu leio a resolução, né, e a resolução 107 de 2013, eu tenho algumas reflexões a fazer, porque assim, lá no artigo 1º diz o que vai ser considerado de autorrenome,
né? Fala que alto renome é a marca registrada, cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam a extrapolar o seu escopo primitivo, né? Exorbitando assim o chamado princípio da especialidade, em função da distintividade, do seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, da reputação e do prestígio. Depois eu vou voltar na questão do prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair consumidores em razão de sua simples presença. Eu não vou entrar aqui na discussão do que é o conceito, de como que é, o que eu acho bom e ruim desse conceito, mas eu tenho minhas críticas a fazer, que eu não vou fazer agora, né? E ainda no parágrafo 1º fala que, e também dando aqui a delimitação e que dessa proteção, que eu entendo, né, no parágrafo 1º fala, o disposto no artigo 125 destina-se a possibilitar a proteção da marca considerada de alto renome contra a tentativa de terceiros de registrar sinal que a imite ou reproduza, ainda que ausente a afinidade entre os produtos ou serviços aos quais as marcas se destinam, a fim de coibir as hipóteses de diluição e capacidade distintiva ou de seu aproveitamento parasitário. Isso eu acho muito importante, porque aqui justamente demonstra, né, até o âmbito de proteção. Eu tenho que proteger estas marcas, né, que têm uma maior notoriedade, que são de alto renome, né, para serem consideradas de alto renome, elas, na verdade, têm uma proteção, é o conhecimento, são as qualidades, são os valores transmitidos. Essas questões acabam tornando essa marca mais atraente, obviamente trazem um valor agregado a essa marca e as tornam mais vulneráveis, é isso que a gente tem que pensar, né? Essa proteção não é simplesmente, tem que ser em todos os ramos de atividade, a gente tem que pensar que essa proteção é porque elas são mais conhecidas, elas conseguem extrapolar esse ramo de atividade e elas acabam ficando mais vulneráveis por causa disso, e por isso elas têm que ter uma proteção especial. Eu não vejo o especial como a exceção ao princípio da especialidade, elas têm que ter uma proteção mais robusta, mais avantajada, né? Aí a gente vê aquela diferença também, que eu acho que o alto renome, justamente, ele se diferencia até da notoriamente conhecida, porque no alto renome, a qualidade, os valores que são embutidos, e por isso que eu fiz a associação com as pessoas, os valores que são embutidos naquela marca possibilitam com que essa marca, de certa forma, possa se destacar do produto ou serviço assinalado e colocar em outros, na verdade, quando você faz a lembrança daquela marca. Então, você tem a lembrança daquela marca, se ela estiver mesmo assim aposta, né, utilizada para outros produtos, né? E se utilizada assim, ela pode sofrer uma perda do seu poder distintivo, né? É justamente essa vulnerabilidade que ela ganha com esse conhecimento, com essas qualidades, com esses valores, com esse investimento que foi feito nessa marca. Então, é isso que a gente tem que proteger. É esta situação que a gente tem que proteger. Trata-se de uma situação fática. Aí que está o maior problema e a maior dificuldade de avaliação, né? Porque é um fato, né? Esse conhecimento, essas qualidades que são inseridas na marca, é uma questão fática, e uma questão fática que vai ser avaliada no momento, né? Aquele fato, é aquela fotografia que vai ser avaliada no momento do requerimento do alto renome, certo? Claro que tem uma questão de tradição, de como essa marca foi usada, de como ela foi adquirindo, né? De toda a evolução da aquisição dessa notoriedade, que vai influenciar neste momento, nessa fotografia presente que vai ser avaliada. Mas, por exemplo, daí o que eu falando aqui, uma situação que eu acho que até influencia no âmbito de proteção, como bem colocado na doutora Silvia, mas que não deve ser reavaliado, é uma questão da capacidade distintiva inicial do sinal. A capacidade distintiva originária do sinal não tem a ver com essa fotografia que vai se fazer do conhecimento, das qualidades desta marca para a questão de alto renome. Por quê? Porque vai depender do uso dela, vai depender de como ela está sendo assimilada pelos consumidores, né?
E daí, às vezes, quando tem aquela primeira situação que eu falei de duas marcas que foram crescendo em ramos de atividade diferentes e se tornaram conhecidas, né, a ponto de conviver no mercado, mas serem muito conhecidas ambas, né, e serem a mesma marca, o que acontece? Nós, consumidores, aprendemos, porque fomos convivendo com esta evolução, aprendemos a separá-las. Eu não sei, né? Tem algumas situações que você fala, meu Deus do céu, se a gente... Às vezes eu cito alguns exemplos que falam assim, gente, eu nunca fiz a relação. E se ainda não precisava nem ter autorrenome, seriam consideradas afins às áreas. Mas elas convivem com marcas iguais. Eu vou tentar não citar. Enfim, espero que seja suficiente, né? Mas depois, qualquer coisa, no particular, eu cito. Né? Mas são questões que também me chamam a atenção na questão do próprio reconhecimento do autorrenome. E daí eu vejo às vezes, uma certa... fiquei feliz com relação à análise de colidência, mas eu ainda fico reticente em relação ao reconhecimento do autorrenome. Né? Por quê? Porque no própria resolução do INPI, na 107, né, coloca lá as condições de autorrenome, uma primeira, tudo bem, que é o reconhecimento da marca por ampla parcela do público brasileiro, o conhecimento, a pesquisa de opinião, que infelizmente, é a melhor forma que a gente tem mesmo de achar, então, realmente, acaba sendo um custo necessário para essa situação em que vocês existem, mas tem os dois outros pontos, né? O primeiro deles, qualidade, reputação, prestígio, que o público brasileiro, em geral, associa à marca e aos produtos e serviços por ela assinalados. Né? Houve uma alteração em 2016 em que colocou o público brasileiro. Eu achei ótimo, porque antes colocava o público em geral e parecia que tinha que ser uma notoriedade, assim, tipo, novidade absoluta de patente, né, no mundo inteiro, e era quase isso que se exigia e não há porquê, né. Qualidade, reputação e prestígio. E eu já ouvi do INPI, né, e também em outras circunstâncias, que esses valores que são, né, associados à marca para serem considerados de alto renome, teriam que ser valores positivos. Então, assim, uma marca que é conhecida por ter produtos ruins, será que ela não pode ser de alto renome? Na minha opinião, sim. O conhecimento é o principal aqui. Ela pode também ser... Até porque a gente já viu, isso é uma questão de marketing na minha concepção aqui. Eu acho que é uma questão de conhecimento com valores, sejam eles bons ou ruins. Então, eu acho que essa questão do prestígio, além do que, é uma questão muito subjetiva, porque eu posso achar uma porcaria aquele produto que é daquela marca e, de repente, não ser o consenso isso, né? Então, é algo bastante subjetivo. Então, essa questão do prestígio, né, de ser uma coisa sempre boa e que eu já ouvi falar, eu aqui gostaria de trazer a minha questão, até porque, né, a gente conhece uma marca de sapatos, né, e tal, vou também tentar o máximo, mas que era conhecida de um jeito, né, e ela fez toda uma gestão da marca dela, e hoje em dia é um produto praticamente de luxo, né, que apoia Swarovski, etc., e acaba sendo um produto de luxo. Então, isso é uma coisa que também vai se transformando, né, com os fatos, né, tanto que uma marca pode continuar, né, uma vez reconhecida de alto renome, não quer dizer que ela vai ser de alto renome por décadas e décadas. Ela pode ter mitigada o seu poder atrativo ao longo do tempo, dependendo da forma que seja usada, né, até pelo titular ou mesmo pelos demais. Então, a gente tem que... É uma questão do fato, por isso que eu acho que quando há essa análise do reconhecimento do alto renome, tem que ser avaliado no momento, como se fosse uma fotografia, com aquele, obviamente, não perdendo tradição e toda a evolução disso tudo, o poder distintivo que tem essa marca, né? E isso que deve ser protegido depois em relação a essa marca. Então, eu tenho que verificar isso. Então, eu acho que o INPI também, de alguma forma, analisa esse poder distintivo, não só vendo o conhecimento, mas também vendo aqui esses valores, né? E aí vem o terceiro, que é o grau de distintividade e exclusividade do sinal em questão. Esse
que, né, realmente eu já vi situações em que foi avaliado a capacidade distintiva do sinal, como é avaliado no depósito, quando é antes do registro, né? Só que aqui, isso daqui é um pressuposto, né? Para ser uma marca de alto renome, a marca tem que estar registrada. Ou seja, isso já foi visto pelo INPI em uma outra situação que não tem que ser vista agora. Agora, essa situação de distintividade é uma situação de poder atrativo, de poder distintivo, né? Que é isso que eu vou proteger e que eu não quero que dilua. Né? Então, é isso que eu vou verificar se tem ou não tem. E a questão da exclusividade, que eu também tenho um certo receio, né? Que eu entendo, e que daí o fato de ter exclusividade interpretado junto com o artigo 125, que fala em todos os ramos de atividade, ponto, né? E que dá essa ideia que tem que ser em todos os ramos de atividade, porque se não for, não seria alto renome, e daí a gente fica num limbo que não sabe como proteger, digamos assim, né? Essa questão da exclusividade, obviamente, acaba dando vantagens a marcas arbitrárias e tendo uma desvantagem de marcas que tenham chegado a um conhecimento amplo, que tenham conseguido um poder distintivo pelo seu próprio uso, sejam identificadas, né, ou tenham essa questão evocativa, que fica mais complicado, porque daí vem, se não é exclusiva, não vai ter... Pode ter uma situação desta, né, doutora Silva? Então, eu tenho essa questão da exclusividade, e ainda trouxe a outra questão de duas marcas idênticas que acabam, né, evoluindo ao longo do tempo para uma notoriedade bastante avantajada e que daí não poderiam, uma ganha, a outra não ganha, para qual que você vai dar, como que você vai ser justo numa situação dessa, né? E como que você vai proteger numa situação dessa, porque eu preciso proteger a mais, afinal de contas ela é mais vulnerável, né? Então aí vem, né, essas questões, né, que me incomodam. Por isso que eu quis trazer essas questões que eu acho que são importantes, talvez, para a gente entender a delimitação. Eu acho que tem casos, por exemplo, né, eu acho que um caso que a gente pode citar, até porque já transitou em julgado, é o caso da marca Ômega, né, que a marca Ômega, sendo uma marca fraca, será que ela não pode, né, depois não deram o alto renome dela? Acho que ela foi marca notória e não foi entendida como de alto renome, e daí, porque seria uma marca fraca, uma das situações. Mas também acho que, não sei como que foi avaliado, talvez a doutora Silva possa falar alguma coisa, isso foi ao judiciário e não conseguiu nenhuma proteção além do seu próprio ramo de atividade. Deixa eu ver se tem mais alguma questão que eu acho que seria interessante a gente comentar, porque eu também não quero me ultrapassar muito tempo aqui, que a gente só tem mais 45 minutos para falar. Eu acho que, na verdade, o que eu entendo como esse limite de proteção, né, considerando que há essa individualidade de cada marca, né, esta necessidade de marcas mais conhecidas serem protegidas. Por quê? Porque elas são mais vulneráveis e elas precisam dessa maior proteção, sob pena delas perderem esse poder distintivo que elas tanto ganharam, que elas tanto lutaram e investiram para conseguir. Né? Então, eu acho que tem questões subjetivas, óbvio, né? Tem uma questão de conhecimento, eu tenho que proteger, mas é análise caso concreto, né? Eu preciso analisar no caso do concreto. Essa questão da colidência, eu concordo com a doutora Silvia, né? Ela tem, assim como uma marca comum, né? Ela também, na verdade, ela não é uma marca comum, ela é uma marca excepcional, mas as marcas excepcionais também têm as mais fortes e as mais fracas, né? Digamos assim. Né? E isso vai depender do uso dela. Aí é que eu vejo que, na verdade, o uso e como ela está sendo entendida e como que ela é assimilada, né? E essa é a avaliação que tem que ser, porque ela tem que ter uma proteção digna para ela, né? Do que ela conseguiu, digamos assim. Né? Então, nessas situações mesmo, eu acho que essa questão da colidência tem que ser também vista no caso concreto, sendo que algumas efetivamente vão ter uma proteção quase
digamos assim, endeusada, que não, na verdade não se tem outra igual, e que até por serem expressões completamente arbitrárias, e outras que, dependendo do uso que é feito naquela marca, na avaliação que é feita, às vezes não precisa nem ver a forma do uso lá fora, né? Só a marca que é analisada pelo próprio NPI já dá para ver que está tentando se usar do elemento principal, que sendo a marca de alto renome. E daí são mais fracas, mas mesmo assim ela tem que estar bem, digamos assim, tranquila, que não vai ser mitigada, não vai ser diluído esse poder distintivo, né? Em relação ao uso de terceiros, seja dentro do próprio ramo de atividade e em outros ramos de atividade. Por isso que eu não falo só de conhecimento e associação, mas também, às vezes, da lembrança, porque, às vezes, você nem faz, você ouve a marca e você não faz a lembrança em relação ao produto, mas você lembra, não, mas aquela marca tem... Você não vai fazer a associação e confusão como sendo de uma mesma origem, mas você vai lembrar daquela marca. E ao lembrar daquela marca, você está diluindo o poder distintivo daquela marca de alto renome, na minha forma de ver aqui. E vou deixar todo mundo aqui, eu acho que estamos num ambiente aqui ótimo para a gente poder discutir um pouco mais. Espero que tenha dado alguns elementos aí para isso. Obrigada, viu, Rita? Obrigada. Bom, obrigado, Maitê. Antes de passar e abrir a palavra aos colegas que estão aqui participando, só para efeitos de organização, primeiro, se uma das formas de alguém quiser pedir a palavra, existe embaixo, no menu, o Reactions aí, que tem uma mãozinha. Então, se quiser usar ali, pode ser o positivo, ou batendo palma, eu vou saber que a pessoa está querendo falar. A outra vez, enfim, se quiser mandar no chat também, que quer falar, eu estou acompanhando por aqui. Mas antes de abrir a palavra para os colegas, e aí eu peço só também aos colegas, como o nosso tempo é muito curto, que efetivamente as perguntas sejam, né, objetivas, ou as considerações. Aqui não é só questão de perguntas, nós estamos aqui até para debater, ouvir. Temos aqui vários colegas, vejo aqui, experientíssimos. Estamos aqui o doutor Fabiano, o doutor Mário Soares, o doutor José Carlos Tinoco, enfim, vários colegas aqui que são professores também na questão, mas eu vou pedir para que sejam objetivos, sejam, né, diretos, e para que todos possam também colocar. Antes, então, de abrir, eu só queria pontuar assim, algumas coisas entre a palestra da doutora Silvia e a palestra da doutora Maitê. E não só pontuar, como talvez levantar algumas questões e um pouco lembrar, né, toda a discussão que houve quando da elaboração da lei de propriedade intelectual. Né? E a primeira questão que eu sempre coloco nessa matéria, porque a Silvia já sabe a minha posição, já passei para a doutora Silvia, e, enfim, a gente não concorda muito como o NPI vem examinando. E também, veja, tem algumas decisões judiciais que também têm ido nesse sentido. E acho que a primeira coisa muito simples que nós temos é a interpretação da norma. E me parece que quem interpreta que a proteção fica restrita a todos os ramos de atividade, quer dizer, a proteção seria só ao princípio da especialidade, uma exceção ao princípio, esquece que a norma tem uma vírgula. Exatamente depois da palavra proteção especial, a norma tem uma vírgula. E esta vírgula tem nós temos que interpretar essa vírgula o quê? A marca terá proteção especial, vírgula, em todos os ramos de atividade. Então, essa proteção especial, na minha interpretação, e, enfim, nós estamos aqui para debater,
é uma coisa totalmente autônoma e diferente da exceção do princípio da especialidade. A exceção ao princípio da especialidade é uma abrangência dessa proteção especial, que é uma outra coisa. Então, essa vírgula na norma faz toda a diferença, primeira coisa. E lembrando só um pouco, quando houve a discussão da criação da marca de alto renome, do que aqui vários colegas que estão aqui participaram, até da comissão de marcas da BPI, lá em 1992, 3, 94, quando a gente discutiu o projeto, um pouco foi trazido para nós a teoria da antidiluição americana. E isto veio no artigo 130, inciso 3º, que é o direito de zelar pela integridade material e pela reputação da marca. Este artigo do artigo 130, nas discussões originais do projeto da lei, ele estava vinculado ao Instituto da Marca de Alto Renome. Quando se discutia a questão de trazer a proteção, a integridade material, nada mais é do que a teoria americana, né, da antidiluição, de proteger o poder distintivo da marca, e também a reputação. A discussão é que isso estaria linkado diretamente à proteção à marca de alto renome. Por algum motivo, o projeto final, esse artigo ficou separado no artigo 130. Então, só trago essas considerações, porque, de um lado, a gente tem visto, efetivamente, algumas decisões judiciais que têm, com todas as letras, dito que a proteção à marca de alto renome ela é contra aproveitamento parasitário, contra a diluição do poder distintivo, e contra a questão da perda do valor econômico da marca de vendas. Isto é a proteção especial. E esta proteção seria em todos os ramos de atividade. Então, eu pontuo aqui essas questões, e não sei se a Silvia quer fazer algum comentário sobre isto, ou sobre a palestra da doutora Maitê. Se eu peço só que seja rápido, e a gente passa, então, para colocar os colegas também falando. Silvia, você tem a palavra do direito de resposta. Não, imagina, não é direito de resposta. Na verdade, eu acho até que são informações que são úteis para todo mundo. Imagina assim, não vou rebater nada que a doutora Maitê falou, tá certa, né? Em diversas coisas, e também porque ela desconhece, como quase todo mundo, né? O que é feito na caixinha preta dentro do NPI. Né? O NPI está sendo cada vez mais transparente, mas ainda tem muita coisa que é meio caixa preta. A gente tenta botar na transparência, mas sempre dá de cara com algumas resistências, sabe? Eu sou a favor de deixar tudo lá, o que a gente faz. Uma questão assim, a questão da diluição. Essa foi uma questão bem no início, e que foi razoavelmente resolvida. Uma marca que é razoavelmente diluída, ou que inclui marcas sugestivas, evocativas, etc., isso não impede que ela se torne uma marca de alto renome. A única coisa que acontece é que ela tem que ser mais conhecida. Né? Uma marca que tem alguma diluição, etc., ela tem que ter um nível de conhecimento muito alto. E o problema é o único caso concreto que eu vou falar, porque já tem uma ação judicial transitada em julgado, que é da Ômega, realmente o conhecimento dela era muito baixo. E aí a gente tem duas coisas. Talvez porque foi uma marca que foi mais famosa no passado, não sei. Porque meio que houve uma confusão com ômega 3, vocês tinham que ver a pesquisa. Muita gente falava peixe, óleo, né, remédio, quando perguntavam da marca ômega. Né? O conhecimento de marcas de luxo, digamos assim, né, para um nicho mais específico, é muito complicado, porque a gente entende que essas marcas têm realmente um poder de atração, mas o grande público, em geral, não conhece a maioria.
Existem marcas de luxo que têm o alto renome reconhecido, geralmente por outras razões. Elas se tornaram mais populares por outra razão, não especificamente pelos produtos que elas são, mas algumas conseguem. E o Ômega talvez tenha caído nesse caso. Além disso, assim, ela foi uma marca notória, né? As marcas notórias, elas tinham que ter um nível de conhecimento super alto, mas foi num período em que havia menos marcas, né? Assim, você tinha pouquíssimas marcas, especialmente nacionais. Tanto que você tinha o nível de proteção que uma marca tinha na década de 70, na década de 80, no início de 90, era muito maior. A colidência tinha que ser assim... você tinha uma marca de alimento, ela tinha proteção para todos os alimentos, né? Era ampla, porque existiam poucas marcas. Você tinha uma marca de um alimento, não vou dar exemplo nenhum, porque é sempre perigoso, né? E você não podia ter um registro de um outro alimento que fosse completamente diferente, tipo assim, vinho e sal, que o pessoal colidia, por oposição, assim, não tem nada a ver. Hoje em dia a gente não colide jamais vinho com sal, entende? Mas isso poderia acontecer na época, porque tinha uma proteção maior, né? Então, talvez esse tenha sido o caso do Ômega, né? Mas realmente o nível de conhecimento foi muito baixo. Quanto ao caso das duas marcas muito famosas, que eu também não vou dizer quais são, né? Mas eu acho que todo mundo sabe quais são, né? Era o nosso pesadelo. O que isso vai acontecer se alguma delas pedir? Mas a verdade é que depois que a gente resolveu a questão da diluição, a gente viu que não teria problema. Simplesmente se uma... a marca é razoavelmente diluída, nem é tanto assim. Se uma delas pedir e comprovar na pesquisa que todo mundo, assim, um monte de gente a conhece, mesmo que também conheça a outra, isso não vai impedir ela de ganhar, nem a outra, se ela eventualmente pedir, né? E se uma tiver o alto renome reconhecido, isso não vai fazer com que os seus registros sejam desconstituídos, porque é direito garantido. Perfeito. Então, isso não é um problema, né, para a gente. Mas assim, a gente ficava assim, ai meu Deus. E o último ponto, que assim, tem um monte de coisa assim, né? O negócio da reputação, prestígio. A gente também se sente, a gente sabe que é subjetivo, né? Tanto que houve pedido de alto renome de, por exemplo, produto que é considerado ruim, tipo cigarro. Né? Como é que você, assim, qualidade e prestígio de cigarro? Mas as pessoas respondiam, então a gente leva em consideração isso, que apesar das pessoas saberem que o produto faz mal à saúde, né, elas consideram que aquela marca tem qualidade, dentro do que quer que seja qualidade para a pessoa que conhece a marca, né, ela consideraria que tem qualidade. Né? Então, é outra questão, né, que a gente toma cuidado. Deixa eu ver, mais alguma coisa? A questão da distintividade. A distintividade não é a distintividade intrínseca, né, do sinal em si. Né? Apesar de que era outro caso que a gente fica pensando, e se vier uma marca que ela é famosa numa classe X, mas ela é um termo irregistrável na classe Y. Assim, simples, ela vai ganhar outro renome, mas ela vai continuar sendo não diluída, mas ela vai ser usada na sua função descritiva na classe Y. Não tem problema nenhum, né, nisso. Né? Mas quando a gente fala de distintividade e exclusividade, é no sentido da distintividade entre os sinais. É que realmente, assim, depois que está escrito e que você vai ler, você vê que nem sempre é muito fácil, né, fazer uma análise daquilo. Mas eu acho que isso era o principal que eu tinha que falar, para deixar mais claro como a gente examina, e vou deixar aberto agora para as pessoas, quer dizer, devolvo para o Antônio, se a doutora Maite quiser falar mais alguma coisa, né? Senão as pessoas podem perguntar à vontade. Falei rápido, né? Obrigado, Silvia. Não sei, Maite, você quer acrescentar ou podemos abrir para... Não, eu só quero dizer que eu fico feliz de ouvir, eu estou feliz de ouvir a Silvia, viu, hoje. Que bom. Olha, por enquanto aqui eu não recebi ainda nenhum, mas tem uma pergunta já no chat aqui que eu vou passar para vocês. Antes de passar a pergunta, eu só queria lembrar essa questão da exclusividade, que nós temos duas jurisprudências, duas decisões dos tribunais antigas envolvendo as marcas notórias.
Um caso foi a marca Philips. E Philips, que era para pasta de dente, e Philips, que era para bicicletas. E o tribunal entendeu que não havia nenhum problema. No chat você pode. Problema haver o reconhecimento da notoriedade das duas marcas. Já vou abrir a palavra para o doutor Tinoco também, já, Ruth. A outra decisão judicial que houve foi o caso envolvendo a marca Fiat e Fiat Lux, né? Que o Tribunal também Federal entendeu que não havia nenhum problema que o NPI reconhecesse a notoriedade das duas marcas, desde que elas comprovassem que efetivamente era notório. Então, essa questão de existir duas marcas que possam ser de alto renome, na minha opinião, e de acordo com essa jurisprudência, vai depender da prova que cada uma delas fizer. Antes de passar a palavra para o doutor José Carlos Tinoco, que já vai ficar na fila aqui, eu tenho uma pergunta no chat do doutor Gustavo Escobar, que é o seguinte: é possível usar o secundário mínimo para se chegar ao alto renome, mesmo quando há diversas outras marcas registradas em classes distintas? Como ficariam esses registros já concedidos? E os futuros concorrentes não poderiam conseguir registros em classes diferentes, mesmo que outros já tenham conseguido no passado? Obrigado e parabéns. Obrigado, Gustavo, pela mensagem. Eu não sei se começar com o doutor Maitê, vai aí, que ele mandou para as duas. Eu acho vocês têm o chat aí, no chat dá para ver a pergunta. Estou lendo aqui a pergunta. Eu acho, Gustavo, que não tem problema nenhum, na verdade. É mais ou menos o que acontece, assim, o exemplo que eu falei, às vezes duas começam, né, duas marcas iguais em ramos diferentes, digamos assim, tem uma vida que vão conseguindo notoriedade. E, às vezes, de repente, uma só se destaca. E ela já convive com outras, mas nesse secondary meaning ela se reforçou, esse poder distintivo dela em relação àquele determinado produto ficou reforçado. Aqui, ela vai ter que, né, na medida do possível, seria interessante que você tentasse limpar esse backlog aí, digamos, essas marcas que ficaram para trás, né? Mas, e não podendo, eu acho que não tem muito. Ela ficou conhecida diante daquela circunstância, mesmo existindo as demais. Ela vai acabar impedindo terceiros, mas não as anteriores. E uma outra coisa que eu acho é que também tem que se observar a questão do uso descritivo da marca, né? Uso descritivo de uma expressão, né? Às vezes como a doutora Silvia estava falando, às vezes, dependendo da forma que ela é utilizada no outro ramo de atividade, ela está sendo usada como um termo descritivo, daí você não vai jamais conseguir afastar aquele uso, né? Tem essa questão. Doutora Silvia, não sei se respondi, se ele quiser mais... Não, eu posso ser bem sucinta. Eu não entendi muito bem o que ele dizer com o secondary meaning para chegar ao alto renome. Porque, assim, como todo mundo sabe, o NPI não aceita secondary meaning nas marcas, apesar de a gente ter um monte de marcas que são registradas, que são constituídas por elementos irregistrados, né? Então, eu não sei se é exatamente em relação a isso, mas, assim, para a questão do alto renome, a gente exige 3 coisas, basicamente: que seja conhecida, que tenha qualidade de prestígio, né, e que tenha algum nível de exclusividade, sendo que esse terceiro, distintividade e exclusividade, sendo que esse terceiro quesito, ele é equilibrado especialmente com o primeiro. Então, se você tem uma marca, como eu falei, que é irregistrável em algum segmento, mas todo mundo conhece aquela marca do seu produto ou serviço, ela pode conseguir o alto renome, mas se a expressão é irregistrável em algum segmento, naquele segmento, como a doutora Maitê falou, ele vai poder continuar sendo utilizado de forma descritiva.
nunca como elemento principal, óbvio, né? Você tem a expressão principal e aquilo como descritivo. Você tem que entender, é preciso entender, e muita gente às vezes esquece isso, nem estou falando de vocês, não, tá? Porque vocês lidam com o mundo real, a gente que nem tanto, assim. O consumidor médio, essa figura que não existe, ela não é burra, em geral, né? Ela pode ser avoada, distraída, mas assim, ela vai conseguir diferenciar uma marca X super conhecida do que aquele elemento irregistrável sendo usado como descritivo em outra marca de terceiro em outro segmento. Então, acho que não é grande problema. Agora, a questão dos futuros concorrentes, assim, aí, futuro concorrente, não tente usar como sua marca algo que já é de alto renome. Não é uma boa estratégia, né? Então, agora, quem já tem registro é direito consolidado, entende? Então, vários altos renomes convivem com marcas com a mesma expressão que já são registradas há muito tempo. Você não vai conseguir desconstituir aquele direito. Você pode impedir que novos concorrentes tentem utilizar, mas os antigos não. Então, isso já está... Né? Ou você consegue matar todo mundo por caducidade, espera eles se extinguirem, ou compra as marcas dele. Exato, compra as marcas dele. Ou compra as marcas dele. Eu já vi isso sendo feito. Né? Caducidade e transferência. E a empresa cada vez mais deixando a sua marca cada vez mais exclusiva. Também é uma estratégia. Então, espero Valeu, responder. Muito obrigado. Olha, eu vou passar para o doutor José Carlos Tinoco, quer fazer um comentário também. Então, doutor José Carlos Tinoco, pode abrir o microfone, Ruth, e só abrir o seu microfone. Conseguiu, Ruth? Está aberto? Está aberto? Ótimo, estamos ouvindo. Obrigado, José Carlos, por participar. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu passei a minha vida, desde a data velha de 1943, tendo à minha frente as marcas notórias. E assim foi o tempo todo, as marcas notoriamente conhecidas, até chegar às marcas de alto renome. Vocês estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Muito bom. Eu deixaria de lado a questão das colidências, os vários critérios adotados e essas portarias feitas pelo INPI, para apenas dar algumas pinceladas que abririam, naturalmente, uma descrição maior. Durante todo esse longo interregno, eu aprendi o quê? Que a marca de alto renome é a que é. É a que não admite nenhuma dúvida. É a marca óbvia. É a marca conhecida indistintamente por todos. Aceita por todos sem contestação. Tem marcas que não só são registradas no Brasil, como também registradas em uma maioria de países do mundo. Essas marcas, quando são citadas, imediatamente são conhecidas. Eu peço desculpa e não vou fazer publicidade, mas é preciso que se diga. Em toda casa, residência, estabelecimento comercial ou industrial, tem um motor WEG. Para quem não sabe, essa marca está registrada no mundo inteiro. A marca Bombril, qualquer um sabe. A marca Coca-Cola, quem é que desconhece? Uma outra, em qualquer cidade do mundo, na Europa, na Ásia, na América, quando você precisa de colocar gasolina no seu carro, você encontra um ponto-chão. E para aqueles de antanho como eu, que sou novinho, o que mais existiu no mundo é a marca Singer para máquinas de costura. Então, veja, dentro disso, e, na verdade, pelo que nós ouvimos, ele fica se preocupando
a princípio, em permitir que se fizesse uma oposição, uma impugnação, para reivindicar a marca de alto renome. Deixou esse critério de lado e hoje exige um requerimento e o cumprimento de uma série de normas de formalidades e uma declaração de uma empresa de nível de que realmente aquela marca é conhecida. Então, eu prefiro ficar com esses meus conceitos e colocar para vocês considerarem sem nenhum problema de portarias, critérios e outros outros porquês, porque a marca de alto renome é a que é, e isto sempre foi desde o começo do mundo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Zacarias Tinoco. Realmente, trazer a sua longa experiência é muito importante para nós também. Deixa eu ver, temos mais algumas perguntas aqui que eu vou tentar sintetizar. Não aparece de quem é a pergunta. A Eli. Eli é... Não sei se é Eliane. Não sei. Para a doutora Silvia. A doutora Silvia está informando quanto ao direito adquirido. Na hipótese de uma marca já registrada no passado, que agora convive com alto renome, posso o titular da marca antiga solicitar uma nova versão de marca mista após a declaração do alto renome? O IPI vai admitir a coexistência? Sim, porque assim, se for para o mesmo produto ou serviço que ela já tinha marca anteriormente, sim, porque ela já tem a marca. Né? Pelo que eu entendi, ela tem uma marca nominativa, e agora quer uma marca mista. Né? Não há problema nenhum, ela já tem sobre aquela expressão, né? Para o mesmo produto ou serviço. Ela não pode pedir para um segmento totalmente diferente, porque aí sim vai ser considerado que não é o direito, ela não tem direito de identificar aqueles outros produtos e serviços com a sua marca, mas no mesmo segmento, isso é ponto pacífico da LNPI, sem problema nenhum. Tá bom. Uma pergunta aqui da Joana Siqueira. Considerando que a lista de documentação para o alto renome é sugerida pela NPI, por que a obrigação de pesquisa de mercado? Principalmente porque fato notório independe de prova. Na verdade, a Joana está fazendo menção a uma norma nossa do Código Civil, de que fatos notórios não precisam ser provados. Mas a pergunta é, por que o NPI exige a pesquisa de mercado? Tá, então, assim, eu cheguei a fazer aulas de processo civil, né? Então, a descrição do que é fato notório não tem nada a ver com o que é a marca notória. Fato notório é, sem haver nuvem, o céu é azul. É isso que as pessoas todas são absolutamente capazes de perceber, né? Depois do dia vem a noite, isso são fatos notórios. Né? Obviamente, eu estou simplificando, mas basicamente é isso que são fatos notórios para o processo civil, além de outras coisas, mas isso não tem nada a ver com o direito marcado. Além disso, outra coisa, não existe mais marca notória, existe a marca de alto renome. E a questão a respeito da pesquisa, olha, tanto que até hoje na resolução vem escrito que a gente recomenda, a gente não obriga, mas a verdade é que, efetivamente, a gente não consegue descobrir de nenhuma outra maneira se uma marca é conhecida pela população sem ser através de uma pesquisa. Porque assim, a gente estudou vários tipos de cases, de pesquisas de mídias, assim, já vimos casos em que houve assim, verdadeiras montanhas de propaganda e não foi suficiente para a marca X ou Y ou Z entrar na cabeça das pessoas. Em compensação, você tem alguns tipos de mídia que, por alguma razão, a facilidade do sinal
o tipo de produto, as pessoas rapidamente, de repente, cresce. Em 1, 2 anos, aquela marca todo mundo conhece, né? Então, a gente não como pegar, por exemplo, porque a gente coloca várias outras coisas que podem ser entregues, como planos de mídia, propagandas. A verdade é que essa documentação, a gente sempre considera ela como complementar. Se o que a gente considera o reconhecimento está assim, meio no... parte conhece, a gente considera essa documentação como ajudando a criar uma robustez no conhecimento. E a outra questão eu trabalho com marcas, né? Eu sou desenhista industrial, eu desenhava marcas antes de entrar para o NPI, que eu era designer gráfica. Eu conheço muito mais marcas do que muita gente. Então, nós no NPI, como a gente lida com isso diariamente, a gente não pode achar que todo mundo conhece essa marca. Né? Até dando um exemplo do Dr. Tinoco. Singer, eu costurava, conheço Singer, muito, mas eu também tinha uma máquina de escrever chamada Singer na época. Mas a verdade é que a geração mais jovem, a não ser que a sua avó ou sua mãe tivesse uma máquina Singer em casa, a geração mais jovem não vai saber o que é a marca Singer. Né? Então, a gente não pode se dar ao luxo de achar que a gente sabe. Né? Tipo assim, essa marca todo mundo conhece. Por exemplo, a marca VEG de motor, que o Dr. Tinoco também fez referência, eu só conheci através do NPI. Né? Né? Assim, mas talvez meu pai conhecesse, um tio conhecesse, mas eu não conheço. E como outras pessoas podem não conhecer. Até hoje, em tudo que veio em pedido de alto renome, só tinha talvez uns 2 pedidos que eu nunca tivesse ouvido falar. O que é isso? E decididamente nenhum dos 2 ganhou. Porque, além de mim, outras pessoas também não conheciam. Né? Então, a pesquisa ela serve para tirar, digamos assim, uma certa arrogância do Sudeste, porque a maior parte dos examinadores é do Sudeste. Temos mais pessoas, né, trabalhando até de forma descentralizada, mas assim, existem muitas marcas que talvez sejam muito conhecidas em outras regiões do Brasil e pouco, talvez, aqui no Sudeste. E a gente pega e fica assim, quanta gente conhece essa marca, né? Então, a gente não pode se dar o luxo de ter arrogância no NPI. A gente precisa da pesquisa para provar que esse conhecimento está razoavelmente distribuído no país. A gente também não pode pegar e assim, a maior parte da população do Brasil está no Sudeste. Todo mundo no Sudeste conhece essa marca, e ninguém conhece ela no Norte, no Sul, no Nordeste. Então, a gente leva isso em consideração. A marca de alto renome é quase um fato notório, mas não é, né? Mas tem que se aproximar do fato notório, né? Tem que estar mais perto, né? Eu acho que eu consegui responder. Eu acho que eu consegui responder. Olha, Silvia, muito obrigado. Nós estamos só com mais 10 minutos. Né? Temos aqui algumas outras questões que eu vou tentar ainda sintetizar. Gustavo, eu vi que mandou mais umas questões aqui. Mas eu queria voltar ao nosso tema. Eu queria voltar ao nosso ponto. A nossa questão de que é definir o que é a proteção especial. Né? E sobre isso, Maite e Silvia, eu queria só resolver uma questão para vocês. A questão da distintividade. Né? Que tanto, enfim, está na resolução do NPI, como, pelo que eu entendi que a Silvia colocou, o NPI também faz uma apreciação de distintividade. Ou da exclusividade. Silvia, você sabe, né? Eu nunca entendi essa questão de distintividade e exclusividade, porque, enfim, são 2 coisas que, para mim, não deveriam nem ser requisitos para alto renome. Se você sabe a minha posição de outras discussões. Mas por quê? A minha pergunta para vocês é a seguinte: se uma marca, por todos os documentos, por todas as pesquisas, por todas as provas, demonstra, primeiro, um grau de conhecimento que atenda, né, os níveis de alto renome. Isso é outra questão. A gente nunca sabe se é 50, 60, 70, esse é outro problema. Mas, se uma marca tem a prova
Se o NPI reconhece isso, nós não podemos dizer que esta marca está sendo reconhecida implicitamente um dos maiores graus de distintividade. Eu sempre digo o seguinte, para mim, o alto renome é o Oscar, é o prêmio Oscar da distintividade. Isso quer dizer, é a marca que tem uma distintividade, provou uma distintividade fora, acima do normal. Estou falando de distintividade. Por isso que eu não entendo como que a NPI pode exigir distintividade para requisito, porque a prova do alto renome, para mim, já traz implícita uma distintividade fora do parâmetro. Mas a minha pergunta para vocês duas é: o reconhecimento do alto renome já não traz implicitamente um grau de reconhecimento, de distintividade? Vou começar pela Maitê. Eu deixo a Silvia... Respirar um pouco, né? Nosso tempo é curto, então eu vou... Não, bem rapidinho. O que eu vejo? A questão, o que é distintividade? Eu acho que eu voltaria a ver o que é distintividade. Né? Porque distintividade é uma série de coisas que a gente pode ver. A gente pode ver tanto distintividade como a capacidade do sinal em relação ao produto ou serviço assinalado, como a distintividade como a função que é exercida, né, por aquele sinal e que ele consegue distinguir, é o ato de distinguir efetivamente. Né? Eu acho que quando a gente fala que eu concordo com você quando você fala assim, o que a gente está reconhecendo é conhecimento. Ela é muito conhecida e por isso, por esse conhecimento, o poder atrativo dela, o poder distintivo dela, que está mais relacionado ao ato de distinguir do que da capacidade distintiva, né? E daí talvez eu não utilizaria tanto a expressão distintividade por essa possibilidade de várias de confusão, talvez, terminológica, mas é esse poder atrativo, né, que gera-se justamente desse poder distintivo que ela tem, porque ela passa a ser, né, um sinal que transcende, que, digamos assim, que ultrapassa, né, alguns limites, né, não só da especialidade, mas que ela passa a ser mais do que só aquele sinal em relação ao produto. Ela vai além disso, tanto é que eu falei, né, o que eu acho? Eu acho que em determinadas situações ela se destaca a marca e esquece do produto. Coca-Cola vai para tudo, né? Você lembra da marca e não necessariamente está pensando no refrigerante o tempo inteiro. Né? Por quê? Porque aquela marca tem vida própria, ela passou a ter quase vida própria, né? Então é esse poder distintivo que a gente traz nesse conhecimento a mais e que vai sendo, digamos assim, trabalhado nessa marca. Mas até só para concluir, então você concorda que a proteção especial ela tem por objetivo proteger, então, esta distintividade, esse poder distintivo. Poder distintivo. Isso. E aí, que isso seria, talvez, o âmbito da proteção especial. Exatamente, porque daí eu não diluo. Se você tem alguém que venha contra, numa situação de conflito, eu tenho a possibilidade de diluição. Agora, se eu não faço nenhuma relação, é outra coisa. E aí, esta proteção levada, então, a todos os ramos de atividade. Só para a gente pontuar. Silvia, você tem 2 minutos aí para comentar, para a gente ainda tentar responder mais algumas perguntas. Bem, acho que eu já tinha falado a esse respeito, né? A questão da distintividade tem mais a ver até com o nível de conhecimento. Quanto maior o conhecimento dela, mais proteção ela tem para a gente, né? Mas, assim, a forma como o sinal é constituído, né? Às vezes os elementos são meio fracos, né? Então, às vezes, alguma alteração nesses elementos mudam completamente a pessoa, o consumidor não confunde mais os dois. Né? É que nem você é uma letra de diferença, mas você não confunde gato com pato. Então, isso faz sentido também no alto renome na hora
da gente ver se colide ou não colide, e também tem a questão de como a marca júnior, digamos assim, é usada no mercado, né? Tem a questão psicológica, né, das pessoas realmente quererem ampliar o escopo de proteção, né? Mas, para a gente, a proteção especial é essa que é em todas as classes, né? Porque, na final de contas, ela merece também. Ela realmente aplicou isso, e isso também protege os consumidores. A função antiga da proteção, né, antiga e que continua valendo até hoje, né, de que você tem uma marca de alto renome num determinado produto, né, você não pode pegar, outro não pode usar a mesma marca, porque você automaticamente pode considerar que tem alguma relação, ou aquele está meio que contrabandeando a reputação daquela que é alto renome. Então, sei lá, só para concluir, dentro disso, quer dizer, você está nos dizendo, quer dizer, o NPI não vai levar em consideração, por exemplo, provas de aproveitamento parasitário ou provas de associação, ou possibilidade de associação. A minha pergunta para você é... Não, peraí, a gente pode levar isso em consideração, mas a gente vai levar isso em consideração numa oposição ou num plano. Sim, exatamente. De acordo com o que está no nosso banco de dados. Se vocês trazem provas de que ela está sendo usada de uma forma diferente do que está no registro, a gente não pode fazer nada. Aí vocês têm que pedir ajuda jurídica, nesse caso. Porque a gente realmente não pode fazer nada. Mas a gente entende, a gente já pegou vários casos, tipo assim, mas isso aqui é uma cópia descarada, mas está em classe, a marca não é de alto renome. A gente até queria que existisse uma marca de meio alto renome, sabe? Mas não tem. Só para... Quer dizer, essa jurisprudência, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça, já tem algumas decisões tribunais, dizendo que a confusão ou associação se presume, quando estamos tratando de alto renome, isso o NPI não aplica a presunção. Olha, na verdade é o seguinte, se os sinais são iguais ou muito próximos, a gente nem presume, para a gente existe a possibilidade de confusão, simples. O problema é quando há diferenças entre os sinais. Qual é o grau de diferenças ou semelhanças entre os sinais para a gente considerar que está existindo uma imitação ou não, né? O NPI, pelo que eu entendo, ele é mais restritivo, né? Até porque a gente não tem as condições do fato de como é usado no mercado, né? Aí cabe ao judiciário fazer essa análise e tomar as devidas providências, de mandar anular a marca, né? Olha, nós estamos com 1 minuto, nós temos que ser pontuais. Temos algumas outras perguntas que eu recebi aqui, uma outra da doutora Eliane e do doutor Gustavo, que eu vou passar para a Silvia e tal, e eventualmente respondemos depois. Algum colega quer acrescentar alguma coisa usando a palavra? O doutor Gustavo, se quiser colocar alguma coisa, que você mandou mais 2 perguntas aqui. Pode abrir o microfone. Boa noite. Não, na verdade, eu mandei só uma questão, acho que tem outro Gustavo que mandou outra. Exato. Perfeito. Tudo que foi Gustavo, o doutor Rit mandar para a gente eu respondo, tá? Tá perfeito. Porque são 16 horas e nos solicitaram que, efetivamente, nós fôssemos pontuais, tanto no início como no término. Olha, eu vou só, então, encerrar, agradecer muito aí a doutora Silvia Rodrigues pela participação e trouxe exatamente o que nós esperávamos, quer dizer, a posição do NPI. A doutora Maitê Moro, que também trouxe aí uma questão, trouxe as suas considerações, e acho que o tema foi colocado conforme a gente pensava, e dizer, realmente não é fácil a gente, né, definir a questão do âmbito da proteção. Mas eu sempre recomendo que leve em consideração a vírgula que tem na norma.
porque essa vírgula faz toda a diferença e não foi por acaso que ela foi colocada ali. Olha, agradecendo a organização do Congresso, especialmente a Érica e a Maria Fernanda, que nos deram aí todo o suporte, a Tatiana, para esse painel, vem cuidando da organização durante toda a última semana, nos dando todas as... A doutora Sônia também, a doutora Sônia Delbu, está aí agora. Obrigado, Sônia, pela participação. E encerro aqui agradecendo, então, a participação de todos e aproveita aí o congresso, nosso congresso da BPI, que está apenas começando. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Rit. Obrigada, Obrigada a Silvia. todos. Obrigada, Rit, Maria. Abraço a todos. Tchau. Até mais. Tchau. O doutor Daniel está ali. O doutor Daniel queria fazer uma pergunta. Manda por e-mail. Manda para o Fale Conosco, do NPI, eu respondo. Só mandar um abraço a todos aí e parabenizar pelo painel. Muito Tá bom, então. Obrigado. Um abraço. Então, até a próxima, então. Boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde. Tchau.